essa desigualdade atinge níveis que são surrealistas, né? Nós temos 6 pessoas que têm mais patrimônio do que a metade mais pobre da população do país. Aqui nós vemos uma nova era do capitalismo, onde o acúmulo do capital não se dá mais por conta do produto, né, da produção. Olá, bem-vindos ao capítulo sobre desigualdade do curso Brasil Sustentável. Esse curso é uma realização do canal Brasil, em parceria com a Unifesp, a RAPS e a FEComércio de São Paulo. Na noite de hoje, recebo o professor Ladislau Douba, professor de pós-graduação da PUC São Paulo, economista, tem uma carreira longa, ocupou vários cargos públicos, consultor das Nações Unidas, lançou recentemente o livro A Era do Capital Improdutivo. Acho que a gente vai tangenciar e vai falar um pouco sobre o livro nessa conversa de hoje. Aqui do meu lado, o professor Gisman Neyman, professor aqui da Unifesp, professor da casa, que vai ser um comediador, um cofacilitador dessa conversa. Bem, essa é uma conversa sobre desigualdade. E em alguns momentos é importante a gente relembrar por que é importante falar de desigualdade hoje no Brasil, professor. Por que esse ainda é um debate que é tão relevante para o nosso país? Nós temos 2 desafios planetários, né, relativamente simples de captar, né? Um é que na área ambiental, com aquecimento global, liquidação da biodiversidade, contaminação dos mares, contaminação da água doce, liquidação das florestas, a contaminação, nós estamos perdendo só nas áreas semiáridas 73 mil quilômetros quadrados de solo agrícola por ano. Enfim, tem um desastre que o Gisman conhece e acompanha muito essa temática. Nós somos 7 bilhões e meio, né? Quando nasceu meu pai, éramos 1 bilhão e meio, quer dizer, e 80 milhões a mais. Algumas coisas funcionam na sociedade, né? O resultado é que 7 bilhões e meio, 80 milhões a mais, e todo mundo querendo consumir mais, e a televisão dizendo vamos comprar mais brinquedinho de plástico, etc., isso aí não funciona. Isso aqui está levando isso para o brejo. Isso é uma dimensão. A segunda dimensão é que a gente está gerando esse desastre planetário para uma minoria. Ou seja, quem tem esse consumo nababesco, e que empurra para as áreas mais pobres um consumo essencialmente predatório, é justamente essa minoria. Então, quando a gente fala de desigualdade, a gente não está falando só dos pobres, estamos falando dos ricos que, pela riqueza acumulada, deformam todo o processo político, né? Porque o excesso de riqueza se transforma em capacidade política, né? E a desigualdade econômica se transforma em desigualdade política, e você gera sistemas que são disfuncionais, né? O que a gente está vivendo é disfuncional. No caso brasileiro é particularmente importante porque nós estamos entre os 10 mais desiguais do planeta, né? E essa desigualdade atinge níveis que são surrealistas, né? Nós temos 6 pessoas que têm mais patrimônio do que a metade mais pobre da população do país. Eles produziram todo esse patrimônio? Não, simplesmente eles fazem o que se chama aplicações financeiras, né? As pessoas não entendem o que é um bilionário, né? Se eu sou um bilionário, tenho $1 bilhão, com grande esforço de imaginação, digamos, se eu aplico isso moderadamente a 5% ao ano, eu estou ganhando por dia $137 mil. Estão entendendo? Quem é bilionário não precisa mais produzir, porque, enfim, está aplicado. Entende? No dia seguinte, ele está aplicando 1 bilhão mais 130 mil, gastou 7 mil, porque a vida está cara, naturalmente. Enfim, né? Então, isso aqui é no Brasil e, basicamente, no mundo também, né? Quer dizer, ordem de grandeza hoje no mundo, 1% tem mais do que os 99% seguintes, né? Então, a deformação que se dá em termos políticos,
porque a economia se torna disfuncionais, o desespero, digamos lá, do andar de baixo fica muito grande. Nós não temos os pobres de antigamente, né? Meu primeiro emprego era no Jornal do Comércio no Recife, eu cobria a área rural. Sabe aqueles pobres lá do interior, quebrados desde a infância? Sim, senhor, né? Ninguém mais diz sim, senhor hoje, sabe? O pessoal está pé da vida, entende? Quer dizer, qualquer camponho perdido aí da coisa está sabendo que poderia ter um hospital decente para a mulher dele parir, uma escola decente para o filho, coisa do gênero. Então, em termos políticos, isso está disfuncional. Está disfuncional, evidentemente, em termos éticos. Você ter hoje, no mundo, 850 milhões de pessoas passando fome, né? E nos últimos anos tem subido, né? Já teve 800, estamos aí 850 milhões. Quando nós desperdiçamos 30% dos alimentos produzidos no mundo, a gente tem uns recursos, sabemos onde está. É barbárie, gente. Em termos éticos, é um negócio. De que a gente está falando? Nós temos ordem de grandeza no mundo, 4 bilhões de pessoas que estão fora de uma renda digna. Esses 4 bilhões são dados do Banco Mundial, né? Eles não gostam de dizer que são pobres, eles são pessoas que não têm acesso aos benefícios da globalização. É de uma elegância, né? Como expressão. Mas são pobres, né? Nós temos 2 bilhões que estão vivendo com menos de $1,90 ao dia, viva-se com isso, certo? Nós temos, passando fome, cerca de 150 milhões de crianças, das quais cerca de 6 a 7 milhões morrem anualmente por não ter acesso ao alimento, não ter acesso à água limpa, coisa do gênero. Quer dizer, isso aqui é barbárie, gente. E as pessoas dizem, não, quanto está rendendo a minha aplicação, coisa do gênero. O Elon Musk ali, não, vou oferecer um submarino para ajudar a salvar as 12 crianças ali presas na Tailândia. Não vimos todos na Tailândia, claro, né? Todo mundo fica, ai meu Deus, as 12 crianças. Estão morrendo por dia 15 mil de fome, que não precisa submarino, não precisa nada, precisa centavos para resolver. Então, nós temos um problema político, nós temos um problema ético, evidente, certo? E nós temos um problema econômico evidente. Porque o que mais funciona para dinamizar a economia é quando você aumenta, generaliza o consumo de massa, essa demanda, que é por produtos simples, que a expansão é fácil de se fazer, né? Você dinamiza a atividade empresarial, isso gera mais emprego, esse emprego a mais gera mais demanda, o consumo das famílias que está aumentando, através do imposto sobre consumo, gera renda para o Estado, aumenta a receita. O imposto sobre a atividade empresarial também gera imposto, gera receita para o Estado, e o Estado fecha a conta no que ele colocou no processo. Isso funciona. Funcionou no Brasil do ano 2003 a 2013, certo? O Banco Mundial chamou isso The Golden Decade of Brazil, a década dourada. Funciona, e não foi esse que quebrou o sistema. Funcionou na era do Roosevelt, com o New Deal, funcionou em toda a Europa, Canadá, etc., com o nome de Estado de Bem-Estar, Welfare State. A gente sabe o que fazer. Então, a gente manter um sistema que não vê que a prioridade 1, hoje, é reduzir a desigualdade, né? Em termos de decência humana, né? E não de esquerda a direita, em termos políticos de funcionamento, porque é disfuncional quando você tem tantas tensões, e em termos econômicos. Entende? Então, o eixo central é isso. Entende? Nós temos que enfrentar a desigualdade. Professor, enfim, acho que são ótimos pontos, mas eu queria também fazer um papel um pouco de... advogado do diabo. Obrigado por ter antecipado. Quero trazer os argumentos do outro lado à tona, embora não signifique que eu concorde com eles, né? Tem um ex-editor da revista The Economist que fala, que ele se declara como o otimista racional, né? Então ele puxa um pouco os dados dos anos 80 para cá, né? Então ele olha para o conjunto do mundo e fala, olha, a gente nunca diminuiu tanto a pobreza quanto se diminuiu dos anos 80 para cá, né? Vários dos indicadores de saúde em países muito pobres
melhoraram, inclusive no Brasil, né? Então, e aí o argumento de uma parte significativa dessas pessoas é o que as décadas passadas, eu estou falando em relação a essa, fizeram foi atacar a pobreza extrema e não reconhecer uma série de políticas que reduziram a pobreza extrema seria redutor do debate. Assim. Então, quando você de fato olha os dados, você vê que reduziu muito a pobreza na Ásia, né, reduziu significativamente a pobreza na América Latina, na África é onde isso ainda não aconteceu. Como é que o senhor responde a isso, sendo que os anos 80 e 90, de certa forma, simbolizam o fim do estado de bem-estar social numa série de países aí pelo mundo? Principalmente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Primeiro, eu acompanho, eu trabalhava com isso nas Nações Unidas e trabalhei 7 anos na África, trabalhei na Ásia também e acompanhava direto, digamos, esses processos, né? Nós tivemos uma extensão de segmentos do que houve de um pouco de social-democracia, né, em diversos países em desenvolvimento, e isso ajudou. Isso aqui se reverteu, tá? Se reverteu por mecanismo que é interessante entender. Agora, especificando, né? Os dados da Ásia, e eu tenho os dados do Banco Mundial, nós tivemos uma redução drástica da pobreza. Na realidade, no mundo, a gente teve, em 2 décadas, cerca de 1 bilhão de pessoas que saíram da pobreza. Pobreza, gente, ou seja, passou de $1,90 por dia, que também não é assim... Não é grande coisa, né? Só que do bilhão que saiu da pobreza no mundo, 700 milhões são chinesas, certo? Isso dado do Banco Mundial. Ou seja, você tem um sistema que, no caso da China, optou claramente por outra forma de organização social muito centrado na inclusão generalizada, né? A urbanização e inclusão. A gente só vê a China pelo lado das exportações, porque nós estamos lá de fora, né? Mas a China é essencialmente voltada para a expansão da capacidade de consumo da população, né? A África apresenta números de PIB positivos, mas que estão baseados muito ligados a petróleo e outras coisas, enfim, a situação efetiva desses países e, sobretudo, digamos, não é só a extrema miséria, mas dos 2/3 que estão por baixo é trágico. E é um mecanismo, né? Quer dizer, quando você pega, por exemplo, países exportadores de petróleo, né? Uma coisa é quando você tem uma produção generalizada e o governo levanta impostos e faz políticas, coisas do gênero. Quando você tem Angola ou outro país que entra, é só do petróleo, basicamente, e vem tudo para um grupo de famílias lá em cima, você fazer com que isso efetivamente inclua as populações, então você tem essa coisa de que está aumentando o PIB per capita, estão melhorando, certo? Mas na realidade a tragédia continua. E na América Latina é o que a gente viu, né? Quer dizer, houve um surto, né, de governos progressistas que efetivamente investiram na base da população. Os sistemas que se chama Fome Zero, Bolsa Família, os diversos sistemas no México, enfim, por toda parte se gerou o sistema, essa tomada de consciência repetida, vamos incluir. Tudo isso está sendo revertido, certo? Agora, uma coisa nova é que hoje está sendo revertido também nos Estados Unidos, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, o aumento da desigualdade é radical. Os 2/3 do andar de baixo dos Estados Unidos, nos últimos 30 anos, praticamente não tiveram progresso econômico, apesar de que as tecnologias permitem um aumento de produtividade muito grande, né? Esse livro que eu peguei, essencialmente pega a questão seguinte: por que com tantos avanços tecnológicos, tantas possibilidades, né, que temos de aumento da produtividade, etc., por que não se reduz esse gap? E aí a gente entra nos mecanismos financeiros, né? É justamente isso. Houve um tempo em que a gente combatia o capitalismo selvagem porque era a exploração do trabalho pelo patrão, né? De qualquer forma, aquilo ali, apesar de também ter suas injustiças, estava dentro de uma lógica de um sistema produtivo. Quer dizer, havia diferença de classes, mas dentro de um sistema que produzia, eventualmente, riqueza em material de consumo, enfim, produção. O que nós estamos falando, e o livro do senhor fala bastante, e é importante apontar para isso, é que nós vemos uma nova era do capitalismo, onde
o acúmulo do capital não se dá mais por conta do produto, né, da produção. E pior do que isso é que, tanto nos sistemas capitalistas clássicos, como no sistema chamado de socialismo de mercado, que para mim é um paradoxo, mas enfim, socialismo de mercado, há um pressuposto de crescimento indefinido. Independente de quem está acumulando, há um pressuposto de crescimento indefinido. Como que numa equação em que se busca uma sustentabilidade de matéria-prima, recursos naturais e um mundo em crescente consumo, tanto no sistema produtivo como no improdutivo, como é que a gente equaciona isso para tornar um mundo sustentável, que é um tema muito caro ao momento, né? Olha, a gente tem estudado isso. Eu trabalhei, dirigi ministérios de planejamento em vários países, né? E aí, você, na área de planejamento, você não pode dizer a economia, né? A economia vai bem, a economia vai mal. Isso é... Enfim, precisa ver se as pessoas estão indo bem, as pessoas estão indo mal, né? Na realidade, hoje a gente entende de maneira muito mais ampla a inclusão das pessoas. Então, uma coisa é ter a renda. Então, todo mundo estuda a concentração de renda e tal. Isso é amplamente insuficiente. Certo? Se você pega todos os países que se equilibraram razoavelmente, a parte de renda para o bem-estar das famílias é importante, mas não é tão dominante assim. Ordem de grandeza, 60%. É ter a renda, poder pagar o aluguel, enfim, as coisas. O que vale mesmo, né, é você ter o que a gente chama de salário indireto. Né? O canadense tem um salário menor do que o americano, mas o canadense tem a creche de graça, tem o hospital de graça, tem, enfim, todo o sistema universitário, tem parques, as escolas têm piscina, obrigatoriamente, e as piscinas estão abertas à comunidade. No Brasil é diferente, não? O cara, eu estou bem de vida, eu faço minha piscina, certo? Eu faço churrasco, inaugura tal, depois fica a piscina livre, sempre vazia, porque um saco fica sentado dentro da própria piscina, né? Quer dizer, é um negócio idiota que sai caro, certo? Mas eu sou, né? Certo? Então, a mudança é extremamente séria. Quer dizer, os países que funcionam, pega a Finlândia, pega a Coreia, pega os negócios da China, pega os negócios... São países que asseguram o serviço público, gratuito, universal, à saúde, à educação, etc, etc. Por que é simplesmente inteligente? Aliás, o Brasil é o único que diz que saúde, educação, tudo isso é gasto, certo? Quem produz boneca Barbie está produzindo, né? Quem produz saúde é gasto, né? Vejam só, os Estados Unidos gastam por pessoa em saúde $9.400 por ano. Certo? O Canadá gasta 3.400. O americano, quando está mal, vai para o Canadá. Certo? A OCDE fez o estudo comparado de custos e produtividade de saúde no conjunto dos países da OCDE. Os americanos têm, em média, 3 vezes mais gastos em saúde do que a média dos países da OCDE e tem o último lugar em nível de saúde. Certo? Por quê? Porque saúde, quando é público universal, não é indústria do remédio, indústria do hospital, indústria do... É acesso à água limpa, equilíbrio alimentar, controle de agrotóxicos, né? Sistema de meio ambiente nas cidades. Eu estava agora em Paris, mano, né? Eu fui nadar no Bassin de la Villette, um afluente ali do Sena. Sabe o que? Cercaram, puseram um deck numa parte do rio, limparam o rio. Sabe o que é? Para a molecada toda, gratuitamente, poder ir pular na água, se esbaldar no rio. É bom senso, isso é barato para burro, certo? E não é que nem multiplicar piscinas chiques, na realidade é inteligência. Eu estou trazendo com força de que uma parte é da renda, mas uma parte essencial é o salário indireto e o serviço público universal, acesso a esse consumo coletivo, depende da presença do Estado. Agora, quando você, num país tão desigual, reduz, em nome do teto de gastos, o acesso a esses bens, isso é criminoso. Né? E aí não tem advogado do diabo, digamos, que enfrente. Né? Mas eu queria, professor, tem uma parte, acho que da pergunta do professor Zisman que é importante reforçar aqui. Quando você puxou da China, que é um caso que tirou um monte de gente da miséria, a gente sabe que o custo ambiental para pegar foi
medonho, né? Vamos usar uma palavra sonora aí, com muitas vogais, né? Tipo, hidrelétricas terríveis em vários momentos, poluição de rio, o custo de poluição em Pequim é gigantesco. Índia, que também teve um processo interessante de desenvolvimento aí nos últimos anos, também não é nenhum grande exemplo de sustentabilidade. Eu estou falando de uma forma bem limitada, ambiental, né? Quando você olha para os países da África, mesmo que aqueles até que são um pouco mais, estão tentando outras agendas, né? Quênia, eu acho que é um bom exemplo. E a gente volta aqui para a América Latina. O Equador tem todos os casos ali com as petroleiras. A Argentina dos Kirchner também teve alguns nós. E mesmo o governo Lula, ele teve uma agenda ambiental bem complicada em vários pontos, assim. Então eu queria retomar o ponto do professor Zisman. Como é que a gente consegue combater desigualdade de uma forma que não seja sem partir do ponto de que o crescimento é infinito, que o mundo é um progresso constante? Veja bem, quer dizer, meu argumento eu não estava tangenciando a pergunta, certo? Porque quando você aumenta o bem-estar das famílias através de acesso à saúde, saúde preventiva, sistema de educação, sistema de cultura, sistemas de lazer, sistema de rios limpos, tudo isso, você está melhorando o bem-estar das famílias e não produzindo mais pazinha de plástico e coisa do gênero. Quer dizer, na realidade, você está mudando o perfil de consumo. Isso é fundamental, né? Agora, no ponto, foi dado aqui por alguém o problema-chave da China. A China tem a base energética no carvão, certo? A China é o país que mais rapidamente, eu tive com o Peter Senge, né, o autor da Quinta Disciplina, estive conversando com ele, né? Ele diz, olha, eu passo um mês por ano na China, é o único país que realmente está fazendo a sua lição de casa em mudança. A herança é trágica. Não é o problema das hidroelétricas, é problema, mas não é. O grande problema é realmente o carvão, e a China está enfrentando de maneira radical essas políticas, né? Agora, no plano geral, eu francamente sou muito pessimista, tá? Porque, veja bem, a Conferência de Paris, grandes resultados, né? Vão colocar 100 bilhões de dólares anuais para enfrentar. Não, 100 bilhões de dólares, as pessoas, 100 bilhões de dólares, né? Ninguém tem a mínima ideia de quanto é 100 bilhões de dólares, evidentemente, porque não é o nosso problema. Agora, eu pego a cifra mais moderada do Economist, né? De quanto temos em paraísos fiscais, 20 trilhões. 20 trilhões significa 200 vezes aquilo que se decidiu, dessa vez nós vamos fazer alguma coisa pelo meio ambiente, certo? Ou seja, a capacidade do ser humano em que os problemas se tornaram globais e as políticas continuam fragmentadas em 193 países, cada um brigando para sobreviver, né? Porque, enfim, né? Esse negócio simplesmente se tornou disfuncional, né? Nós temos uma economia hoje global e não temos o sistema institucional correspondente, né? O Fundo Monetário não apita nada, o Banco Mundial tem menos dinheiro que o BNDES, certo? O BIS, que se diz o Banco Central dos Bancos Centrais, em Basileia, né? O Banco Internacional de Compensações, só dá bons conselhos. Não temos, nem aparece um Trump e diz, eu não acredito no aquecimento global. Mas como assim não acredito? É uma questão de crença. A gente chegou nesse nível no mundo ultimamente. As pessoas não acreditam que a Terra é redonda, as pessoas acreditam em mudança climática. Né? Não, estamos nesse nível. Eu coloco como problema central, e eu coloco isso com muita força no livro também, o problema da governança. Nós não temos processo decisório, que é um conceito legal que a Aldair Sposati usa, né? Nós não temos um processo decisório correspondente aos problemas que a gente enfrenta. Daí meu pessimismo, porque a gente está indo, a janela de tempo que nós temos, certo? Em torno de um conjunto de problemas, do aquecimento global, contaminação das águas, a volta de doenças resistentes, né? O fato da gente estar alimentando o gado no planeta todo com antibióticos, certo? Frango e tudo, que significa que a gente come esses antibióticos, que estamos criando bactérias resistentes, quando todo mundo sabe o crime que isso é,
é interessante, sabe? Quer dizer, está no centro do problema o seguinte: nenhuma grande corporação consegue escapar da pressão dos sistemas financeiros. A Volkswagen, quando faz um negócio criminoso, que é enganar o sistema de avaliação de emissões, certo? São gente malvada, são gente burra, que tem que render, tem que render. O pessoal da Samarco sabia há 2 anos antes que estava vazando o DIC, mas tem que render, porque tem a Billiton, né? O que manda o cara da Samarco? Um grande empresário, gente. Certo? Só que quem manda na Samarco é a Billiton, que é um gigante mundial de mineração, e do outro lado a Vale do Rio Doce. Quem manda na Vale? Vale Participações, que é uma holding financeira. Quem manda na Vale Participações? O nome que nunca aparece nisso, que é o Bradesco. Certo? Quem manda no Bradesco é um conjunto de gente que não tem de lufas de mineração, certo? Mas está querendo que aquele $1 bilhão saia todo ano de lá. Certo? E o chefe do Samarco diz para o engenheiro que diz para ele que o DIC está vazando, diz: meu amigo, entre teu relatório técnico e os meus chefes lá em cima... Estão entendendo? Eu estou trazendo um problema de lógica do processo decisório das corporações. As grandes corporações, elas obedecem hoje a um sistema superior, que é geração de rendimentos financeiros, né, em cima dos processos produtivos. Você vai encontrar isso em todo lado. A Elizabeth Warren, né, a senadora, fez um relatório de lista de empresas. Não tem uma empresa que eu tenha pesquisado, você coloca o nome de uma grande empresa, qualquer uma delas, certo? Não é só Monsanto e Bayer. Então, né? Você põe o nome da empresa na internet e acrescenta settlement, certo? Os acordos judiciais que tiveram que fazer. Você vê a folha corrida das empresas, todas elas. Né? O Jack Welch fez aquele livro bonito, né, enfim, né, sobre como ser um bom gestor, né? Aquele cara está em todos os aeroportos, né? Enfim, o Jack Welch, né? Certo? Fez um negócio bárbaro em termos de coisa. A cada 3 páginas você encontra a palavra ética no livro dele, certo? A fase dele na General Electric é uma sucessão de crimes de todos os tipos. Certo? O problema nosso não é de dizer que o Jack Welch, primeiro, por que coloca um cara como Jack Welch? Segundo, por que ele pode fazer todas aquelas barbáries? Porque as decisões são tomadas no Conselho de Administração, gente. São vazados para a imprensa. Certo? Quando o GSK fraudou medicamentos, 6º grupo farmacêutico mundial, fraudou medicamentos antidepressivos e anti-inflamatórios, certo? É uma barbárie. 6º grupo mundial da Grã-Bretanha, certo? Quando se revelou a coisa, estão pagando a multa, $2,8 bilhões, certo? Mas as ações subiram, porque eles mostraram que tinham feito uma previsão, eles sabiam que iam ser processados, porque é ilegal o que faziam. Meu problema não é a GSK. Meu problema é que gente muito formada, que entende tudo da sua área, grandes gestores, todos estão atolados em atividades desse tipo. Por quê? Porque eles têm que preencher aquela cota. Ou seja, o sistema mudou, o sistema financeiro, por isso que eu insisto nisso e chamo de capital improdutivo, né? É que a lógica mudou. Entende? A gente gosta de acreditar, porque toda a publicidade é dessas empresas. Então, a última coisa que as televisões vão fazer é dizer as coisas de quem está pagando publicidade delas. Né? Mas o sistema, evidentemente, se deslocou. Estou sendo muito pessimista nesse coisa. Existe um direito ao pessimismo, dizem. O Ignatius Sachs, eu gosto muito dessa expressão dele, ele diz assim: um pessimista é um otimista bem informado. Acho legal. É um jeito de ver. Até para reverter um pouco, professor, eu vou encaminhar uma pergunta em 2 direções. Esse sistema está ruindo? Quer dizer, estamos prestes ao colapso desse modelo, o que aí dá uma esperança? Tudo que é momento de crise acaba se transformando num momento de transformação. A humanidade sempre foi assim, essa é a maior das crises, mas provavelmente ela vai ser a geradora de um novo tempo. E além de perguntar se o sistema está ruindo, se está prestes, nós vamos assistir essa queda desse sistema, além disso, existem coisas novas nascendo, quer dizer, os movimentos sociais, as experiências pilotos de economia solidária, de economia ecológica, isso vai ganhar escala? É possível uma economia diferente do que essa que está posta pelo sistema improdutivo do capitalismo? Eu acho que o primeiro ponto é entender isso que o Zygmunt estava mencionando,
a nova forma de exploração. Não sei se tem alguém endividado aqui, tá? Mas a realidade é o seguinte. Nós temos no Brasil hoje praticamente 64 milhões de pessoas negativadas, né? Na Serasa Experian é mais elegante dizer negativado do que dizer que tem um nome sujo, né? Certo? Crédito para negativo. Mas na realidade é até humilhante, certo? 64 milhões de adultos. Se você junte as famílias, estamos falando de mais da metade da população. Como é que se deu isso? A exploração está se dando, continua a exploração através do salário, né, que você mencionava, mas se agregou nisso a exploração através da dívida, do endividamento das famílias. Eu sou professor Ladislau, tenho minha poupança. Eu chego, eu compro a minha geladeira, pago ela à vista R$ 1.200. O pobre, que precisa da geladeira, porque viver sem geladeira não é fácil, ele vai pagar essa geladeira R$ 2.700. Ordem de grandeza são essas mesmas. Tá? Eu fiz um pequeno cálculo com a casa que tem dedicação total a nós, né? Nós pegamos lá o fogão que estava a 420 e estava a 840 a prazos. Estou arredondando, porque sempre era 819,99, enfim. Tá, certo? A gente fez o cálculo. Esse fogão saiu a 200 da fábrica, tem 40% de imposto, ganham os R$100 mesmo à vista, certo? Então, vendendo à vista a 420, estão vendendo a prazo 840. O que eles querem vender é 840. Sabe o que significa? Que o pobre paga o fogão 840, certo? Então, quando você aumenta os juros, os bancos vão dizer, está caindo a inflação, certo? Mas você está comendo pelo outro lado. Você agita, olha aqui a inflação, né? Eu vi uma entrevista de um cara dizendo, isso é coisa de mágico, né? Sempre atrair atenção para outra coisa enquanto você faz essa coisa aqui, certo? Essa é a nossa política hoje, né? Então, entender que o grosso da exploração hoje está se fazendo pelo endividamento das famílias, endividamento das empresas, endividamento do Estado, é absolutamente fundamental. Tá? Nossa economia foi lá para baixo, o lucro dos bancos subiu assim, é o que a gente chama a boca de jacaré. Então esse é um, entender que a exploração se ampliou e isso leva a entender a vulnerabilidade. Porque quando um cara que produz sapato, né, o bom capitalista tradicional do século passado, certo? Está explorando os trabalhadores, a gente protesta, o pessoal faz greve e tal, tudo bem. Mas está produzindo sapato, está gerando emprego e está pagando imposto. Esse aqui, certo? Esses bancos, grandes intermediários financeiros, para já colocam o dinheiro em paraísos fiscais. Né? Eles têm departamentos para isso. Esse departamento não chama departamento de paraíso fiscal. Nos bancos isso chama departamento de otimização fiscal. Né? Os vocabulários são uma maravilha, viu, dessa coisa. É otimização fiscal. Então, na realidade, esse processo, digamos, de exploração, ele é improdutivo. Então, na mesma linha que se levantava lá do Economist, o Martin Wolf, que é economista-chefe do Financial Times, portanto, se tem alguém por dentro do sistema financeiro, ele diz que esse sistema de exploração capitalista de hoje perdeu sua legitimidade. Isso é extremamente poderoso, porque você não está produzindo. Daí o conceito de capital improdutivo. Então, entender isso é uma coisa, certo? A partir daí, você reverter esses processos significa você buscar que os recursos financeiros que não são apropriados através do endividamento por gente que não produz nada, enfim, mas a gente pode começar a pensar nesse negócio, entende? Porque esses recursos podem ser utilizados de outra maneira. Uhum. Então, a Inglaterra, por exemplo, né, a terra do Economist, né, quando começaram a fazer o mesmo sistema de agiotagem aqui no Brasil, começaram a impor lá, eles de cara, em janeiro de 2015, fizeram uma lei muito simples, a lei do 100%. Você pegou um empréstimo de 1.000 libras, pagou 1.000 libras e de juros e taxas e não sei o que, pagou mais 1.000. Você pagou, devolveu o dobro do que você pegou, você não deve mais nada, não tem nenhuma coisa que te obrigue a pagar, nem taxa, nem multa, nem coisa assim. Ou seja... Botou um teto. Né? Você pega no Brasil, você tem dezenas de milhões de pessoas que já pagaram a sua dívida 3, 4, 5 vezes e continuam, certo? O IDEC está com isso aqui. Eu estou acompanhando também
o pessoal lá do PROCON, né, tem sobre superendividados. Então, o resgate do controle, né, você tem 114 bancos comunitários de desenvolvimento. Estou mandando um bauru para os bancos, estão fazendo o próprio negócio. Né? Você tem bancos cooperativos que são oportunidade. Você tem exemplos da China, da Alemanha, de outros que estão trabalhando com sistemas de crédito recuperado. Ou seja, é resgatar o controle dos nossos recursos que passem a ser úteis. Né? Professor, eu queria aproveitar para fazer uma conexão com a sua fala, que eu acho que tem, enfim, traz vários dados interessantes, que é com o tema do que a gente estava falando sobre desigualdade, né? E fazer uma conexão com um assunto que permeou muito esse curso, que é o estado da democracia neste momento, né? Acho que, enfim, quando a gente teve a crise de 2008, acreditou-se, né, que uma fase do capitalismo tinha acabado, né? Assim, ó, com Lehman Brothers, com a queda do Lehman Brothers, acabou o regime que começou com a Margaret Thatcher, com Reagan, acabou. E que aí alguma coisa nova surgiria a partir dali. Bem, o que a gente viu 10 anos depois foi algumas das pessoas que são vítimas desse sistema, muitas das pessoas que elegeram Trump nos Estados Unidos, muitas das pessoas que votaram pelo Brexit na Inglaterra, frustradas com esse sistema, mas ao mesmo tempo votando em pessoas ou em partidos ou em propostas que apoiam a parte econômica desse sistema, embora desejem outras formas de organização política. Então a gente começa a ter uma conexão entre modelo econômico, desigualdade e crise da democracia. Assim. Você acha que tem saída disso, assim, ou para amarrar? Por que algumas das pessoas que são vítimas desse sistema acabam votando em pessoas que estão aí para manter esse sistema? E aí, se a gente for trazer para o caso do Brasil, a gente tem candidaturas, né, frentes muito autoritárias que conseguem aí 1/5 do voto da população, né? Enfim, em pesquisas aí do metade de 2018. Como é que o senhor explica esse paradoxo? Olha, eu não acho que é muito paradoxo, né? Quer dizer, é paradoxal, evidentemente, isso tem várias entrevistas, né? Algumas muito divertidas, inclusive, né? Que tantos pobres, né, votam nas pessoas que tramam com eles, né? Enfim, isso é muito impressionante, é geral, não é de hoje, né? Eu acho que tem uma coisa extremamente importante, que é o que a gente chama de narrativa, certo? Eu chamo de conto de fadas, hoje se chama de narrativa, né? É mais simpático e tal. Gente, durante séculos, né, nós tivemos na Europa os camponeses se matando de trabalho, não podendo sair das suas terras, porque os senhores feudais tinham direitos naturais e as igrejas tinham direitos naturais, porque são Deus aqui presente na terra, né? E o rei era naturalmente podia distribuir as terras como queria, porque ele tinha sangue azul, né? E que era um rei de direito divino. Gente, durante séculos, não eram homens mais burros do que nós somos, são as mesmas pessoas, né? Eu aprendi economia inicialmente, economia muito respeitável, na Suíça, né, onde se formam alguns banqueiros, né? E a gente aprendia direitinho a lição. Quer dizer, você tem que dar mais dinheiro aos ricos, porque os ricos, em vez de consumir, eles vão investir, portanto vão produzir, certo? E essa produção vai gerar emprego, e esses empregos vão gerar a demanda, né? E todo mundo vai ficar feliz no processo. Isso chama uma narrativa, na realidade, funciona bastante. Quando você lê o Manifesto do Partido Comunista de Marx, de 1848, né? Ele reconhece amplamente toda essa produtividade, certo? Bom, esse processo acabou. E agora está-se à procura de uma narrativa, né? Eu acho que a sociedade, simplificando um pouquinho, ou bastante, ela funciona assim. Você tem que ter um mecanismo de exploração. Na era feudal, era, enfim, exploração direta ali em cima dos campones, etc. Na era capitalista industrial, era exploração, em particular, a partir do salário. Hoje, essencialmente, através do endividamento. Você tem que ter sempre um mecanismo que mantenha o pessoal de cima
com os diversos nomes, mas é sempre essa desigualdade, né? Para esse mecanismo funcionar, você tem que ter uma narrativa, certo? Lá era Deus, depois era porque o capitalismo é produtivo. Hoje estamos à procura de uma narrativa, certo? Esse negócio que se generalizou no planeta, que nós temos que ter austeridade, porque o pobre não cabe no orçamento e coisa do gênero, é uma narrativa prodigiosamente capenga, certo? Eu vi ela repetida milhões de vezes na TV Globo, né? Mas a narrativa funciona. Eu chamo de conto de fadas, aqui se chama de narrativa. Hoje temos uma rede mundial chama think tanks, certo? Que é de uma safadeza, pega os que são financiados pelos Koch Brothers, etc., certo? Que é empurrar regularmente a narrativa. Eu não sei como se sentem as pessoas que fazem entrevistas sobre economia na TV, né? É espantoso, né? Como é que funciona, então? Funciona com o mecanismo de extração do produto que é social. Você tem uma narrativa para dizer que isso é bom, a austeridade. Austero parece sério, né? Somos austeros, né? Essa coisa assim. Responsabilidade. E você, evidentemente, tem o porrete para aqueles que não acreditam na narrativa, né? No conto de fadas, certo? Simplificando, é um pouco esse tripé do poder. Agora, se você inverter o raciocínio pelo lado, a última parte do livro é um negócio que a gente montou com o Ignaz Sachs, né, que é muito conhecido mundialmente sobre sustentabilidade, o Carlos Lopes, que é um africano brilhante, foi subsecretário-geral da ONU. Eu juntei com eles, escrevemos um livro em 13 pontos, não a grande utopia, mas o mínimo. E aí há oportunidades. Por exemplo, o principal fator de produção hoje é conhecimento, né? O conhecimento é diferente do fator de produção material. Se eu te passo o meu relógio, eu deixo de ter o meu relógio. São bens rivais em economia. Se eu te passo uma ideia, continuo com ela. Toda a parte da tecnologia, dos avanços científicos, sociais, podem ser generalizados para o planeta todo sem gerar custos adicionais, gente. Então, nós temos uma imensa oportunidade. Pega, você mencionou o Quênia, né, certo? Os camponeses do Quênia, hoje, têm no seu celular um programa ali, certo? Que faz eles escapar do atravessador. Ele vai diretamente para o consumidor, faz as transferências, etc., né? Ou seja, o potencial que temos dessa modernidade é fantástico. Só que essa modernidade tem que deixar de ser trancada por patentes, copyrights, royalties, o diabo, né? É muito interessante você pegar um artigo forte no Economist dizendo que os patentes, em vez de ajudar a inovação, estão travando ela, né? Quer dizer, essa última parte que vem com o anexo no livro a gente chamou de crises e oportunidades. Quer dizer, à medida que mais gente começa a ser prejudicada e mais gente começa a entender o absurdo que a gente está vivendo, você gera, a meu ver, anticorpos para esse negócio, né? A gente começa a ter... Eu repassei, enfim, para várias pessoas como está formatada aquela lei anti-agiotagem na Inglaterra. Vamos ver se a gente empurra essa lei. Porque o interessante é o seguinte, essa gente tem um monte de dinheiro, é aquele 1%, tem bilhões e zilhões e tal. Mas como não produzem, tem uma fragilidade muito grande, certo? Por que a China está crescendo no ritmo que cresce, né? Agora o Roberto Azevedo da OMC estava dando uma entrevista, né? Como é que a China em poucas décadas multiplicou 40 vezes a seu produto? Porque a China controla rigorosamente onde são colocados os recursos, certo? Que fragiliza a parte democrática, que fragiliza isso, aquilo, tudo bem, eu não estou. Mas saiu agora um estudo do Kroiber, um americano, sobre o funcionamento do sistema financeiro da China, China's Economics, que é uma baba, que é muito interessante. É um cara que trabalha lá, enfim, não é um cara que passou um mês na China e volta e escreve um livro sobre como é a China, certo? Não, nós temos essa... É muito interessante. Ele diz que a China é um sistema muito mais descentralizado em termos de gestão do que a própria Suécia, certo? Ou seja, ele é centralizado em termos políticos, mas em termos de gestão é radicalmente descentralizado. As próprias comunidades, os municípios são obrigados a contratar organizações sociais para uma série de atividades.
O trágico é que nunca na nossa empresa, quando é que você vai ler na imprensa como é que funciona a China? Seria interessante, né? Você mencionou a Índia. China e Índia, os dois juntos são 40% da população mundial. A gente não tem ideia de como funciona. A parte internacional da nossa mídia, o que é? O último Twitter do Trump, né? Caramba, né? A gente já chegou ao final da nossa conversa. Eu acho que a gente falou de desigualdade sob um ponto de vista muito interessante, né? Acho que quando a gente está falando dos debates sobre desigualdade no Brasil, eles têm passado por vários temas que a gente não tratou aqui, mas acho que a gente tratou por vários pontos que não estão sendo discutidos, que são igualmente interessantes, né? A gente passou por como a desigualdade brasileira está conectada com a desigualdade global. Acho que a gente olhou para o sistema mais do que para pontos isolados, assim. Então, eu queria agradecer muito a tua participação, professor. Queria agradecer também as provocações. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui no auditório e participou do curso. E eu acho que, mais do que finalizar o debate, ele é um convite para que essa conversa continue acontecendo, né? Desigualdade não é uma forma, não é um tema tão simples como ele é colocado, mas ele é um tema muito mais fácil ou muito mais urgente de ser debatido do que vem acontecendo no Brasil atualmente. Então, quero agradecer de novo pela presença e pela atenção, gente. Obrigado.